Fala pessoal, estou de volta com mais uma prévia da rodada do FABR. Serão 12 jogos esse fim de semana e temos bastante coisa. Vou tentar ser rápido nesse vídeo, talvez nem tanto, mas é aquilo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, estamos quase chegando nos 1.000 inscritos. Curte também esse vídeo, é muito importante para saber se vocês estão gostando. Estou tentando trazer mais vídeos ao longo da semana, esse já é o terceiro, então está sendo bastante corrido, bastante complicado. Olhar todos os jogos, se informar sobre todos os times, então dá essa moral pra gente, comenta aqui também o que vocês acham desses jogos, o que vocês esperam também dessas partidas e bora lá! Vou começar pelo duelo mineiro entre Pouso Alegre Gladiadores e Uberlândia Lobos, né? Um clássico das antigas aqui de Minas Gerais, né? Os dois times estão entre os mais tradicionais do estado, se enfrentam desde lá da primeira edição do Campeonato Mineiro. O Gladiadores estreou muito mal, perdeu para o Imperadores, não mostrou basicamente nada ofensivamente. Eu sei que o time está passando por uma reconstrução de elenco, de comissão técnica, de estrutura, e isso faz até sentido quando a gente vê como que o estilo de jogo foi bastante limitado ofensivamente. Defensivamente tem boas peças, jogadores bem físicos que sabem, que fazem uma boa leitura, que jogaram até bem contra o jogo corrido do Imperadores, mas assim, é difícil você jogar o tempo todo, né? Porque o ataque não conseguia se manter, então a defesa às vezes fica meio que refém do cansaço, né? E o Uberlândia Lobos é um time que não joga desde 2019, desde novembro de 2019, quando perdeu por 21-13 do Monte Alto Reapers, né, lá pela Copa Mogiana. É um time que revelou muitos jogadores nos últimos anos, né, o João Mendes, o Leonardo Rezende, o Gabriel Verlang, todos eles lá hoje no Rio Preto Wilders. É uma base muito boa, mas eu realmente não sei muito o que esperar do time. É muito tempo sem jogar, não tenho muita noção, assim, não tem movimentações de quem chegou no time. A gente sabe que ali na região é um celeiro muito grande, né? Porque já teve time em Uberaba, que é uma cidade próxima, Uberlândia é um grande centro, acaba pegando jogadores de cidades ali da região do Triângulo Mineiro. Então vai ser um jogo interessante para ver como vem esse Uberlândia Lobos, é um dos donos de um dos uniformes mais lindos que eu vi nos últimos anos e um time muito querido em Minas Gerais. Vamos ver o que vai ser esse jogo aqui em Minas Gerais às 10 horas, lá em Pouso Alegre. Continuando no sábado, às 16 horas, lá em Caxias do Sul, vai ter União da Serra e Flamengo Imperadores, né? Partida válida pelas semifinais da Taça Brasil. Quem ganhar vai para a final, vai esperar ali o seu adversário entre Cruzeiro e Rio Preto Wilders. E olha, são dois times até bem diferentes do que a gente viu no ano passado, né? O União vem sem os seus estrangeiros, não teremos Kiar Greg, que foi a máquina assim, que moveu o time ao longo da temporada passada, do segundo semestre para frente. Não teremos Ray Bradley, não teremos Quentin Williams, não teremos os dois mexicanos que eu acho que eles atuavam na defesa, e isso é um pouco preocupante, porque esses jogadores é o que elevaram o nível um pouco do União no ano passado, e a gente não vai ter isso, vai ter QB caseiro. O time de fato agora volta para o projeto de desenvolvimento dos seus atletas, né? Isso é interessante do ponto de vista de futuro do time, mas para esse jogo me preocupa um pouco. E o Flamengo não é tão diferente, né? Vai continuar com a base do que a gente viu no jogo contra o Vasco pela Taça, né, que foi o último jogo do time ano passado. O Pimenta ainda vai ser o quarterback, pelo menos é o que me passaram. O time vem com o The Bus como seu grande novo reforço, né? Chegou no time agora para reforçar a DL do Flamengo, que nem de longe é um problema, já é um dos melhores sistemas defensivos do Brasil há muito tempo, uma defesa muito física, linebackers de muita qualidade. Perdeu o Vitor Giron, mas trouxe o Marcos Klein, né, que era do Vasco, já teve passagem pelo Reptiles também, e o Kevin Jarsali, que é um francês que, assim, realmente não sei como o Flamengo recrutou esse cara, mas eu vi alguns highlights dele, é um jogador novo, promissor, 19 anos, atua tanto como wide receiver como safety, tem passagens pela França, pelos Estados Unidos,
É um jogador para a gente ficar de olho nessa partida de dois times que estão totalmente em reconstrução em momentos totalmente diferentes dos outros dois, né? De Cruzeiro, que beleza, tá numa reconstrução, mas tá numa reconstrução num nível mais alto já, e do Rio Preto Wireless, que é a potência que a gente viu na semana passada. Eu aposto numa vitória do Flamengo, mesmo o União jogando em casa. Eu acho que o Flamengo ainda é favorito, principalmente por causa da sua defesa. Vai dar um trabalho danado, é chato jogar contra o Silmar, tem muitos jogadores assim, competentes, nossa, é uma defesa muito boa. Então, 16 horas vou estar lá fazendo estatísticas, vai ter transmissão no YouTube da 98 FM e também pelos canais da 98 na TV a cabo. Então, até lá. O último jogo de sábado vai ser lá no Nordeste, Recife. O Pirates vai enfrentar o Mariners Desenvolvimento. Mariners mais ou menos, porque algumas pessoas me disseram que boa parte desse time do Mariners tem mais jogadores que eram do Pirates no ano passado do que o Pirates tem de jogadores que estavam no Pirates ano passado, né? É mais ou menos isso, né? Boa parte dos jogadores, quando rolou a fusão com a Apaches, muitos deles foram para o Mariners, vão ser aproveitados nesse time de desenvolvimento, até para saber como que eles vão ser utilizados no resto da temporada pelo time principal do Recife Mariners. É um jogo que eu realmente espero ver uma evolução do Pirates. Ofensivamente não jogou bem contra o Caruaru Wolves. Defensivamente foi até bem, mas eu acho que também muito mais por incapacidade do Wolves, que estava voltando a jogar desde 2019, né? Foi a primeira partida do time desde aquela final da BFA Acesso Norte, que eles foram campeões. E muito mais mérito disso do que, eu acho, de fato, da defesa do Pirates. E vai jogar contra o Mariners, que vai testar muitas peças, vai rodar muito elenco, e eu acho que é isso que o time de desenvolvimento tem que acontecer mesmo. Eu acho que o menos importante desses jogos para time de desenvolvimento é o título, de fato, né? Eu acho que tem que testar jogadores, dar rodagem para quem é inexperiente, né? Dar também ali tempo de jogo para que a comissão técnica, né, ali para que o Lucas Davi consiga observar ali os talentos que vão ser utilizados no segundo semestre. E é um time que tem muito potencial. A gente sempre vê jogadores surgindo lá no Recife Mariners e vamos ver o que o time consegue extrair desse time de desenvolvimento para o segundo semestre, que vai ser muito importante na Liga BFA. Continuando no Nordeste, no domingo às 9 horas da manhã, lá em Caucaia, vamos ter o time da casa, o Caucaia Sabres, jogando contra o Bulldogs Ceará. Dois times que ano passado já se enfrentaram. O Bulldogs venceu por 22-0 numa partida tecnicamente muito abaixo do nível que o FABR está acostumado de ver mesmo, né? Choveu muito, né? O campo estava com bastante lama, tecnicamente foi só no jogo corrido e foi bastante complicada a partida. E um ano depois eu quero ver se esses times conseguiram evoluir. Dois times que jogaram um pouco, não jogaram, quer dizer, no segundo semestre, né? Passaram esse período treinando, recrutando novos atletas, e eu espero ver uma evolução de ambos, principalmente do Sabres, que topou entrar na Liga BFA em 2023. E aí, depois desse jogo, vamos dizer se é uma furada ou não, né? Porque se vai estar no nível de enfrentar mais ou menos os adversários até mesmo mais fracos ali da região. Porque a gente sabe que ali no Ceará, dois times estão num duelo muito grande, que é o Fortaleza Tritões e o Ceará Caçadores, para ver quem se torna ali o maior do estado. Mas eu quero ver os Sabres. Eu tô mais de olho nos Sabres, mais curioso nos Sabres, exatamente pelo fato de ter topado jogar a BFA, e o Bulldogs ainda é um time que tem uma organização bacana, tem um marketing bem legal. O Ceará Sabres também tem, são os 4 times do Ceará, né, se baseiam muito nisso, e eu tô curioso para ver se vamos ter uma evolução ou se vai ser uma réplica daquele jogo bem feio do ano passado. Pela SPFL Série Diamante, teremos às 10 horas um duelo de opostos, né? O Vikings, que estreou perdendo e jogando muito mal contra o Rhinos, e o Moura Lacerda Dragons, que estreou na SPFL vencendo o Guarani Índias muito bem, show ofensivo e defensivo. E é um jogo para o Vikings mostrar que consegue evoluir dentro dessa competição, que é muito complicada, porque ele já começou nas 2 primeiras rodadas enfrentando os 2 favoritos do grupo dele.
né, que é o Guarulhos Rhinos e agora o Moura Lacerda Dragons. O time precisa mostrar uma evolução ofensiva. Eu ainda quero ver mais do Hamel. Ele estava, acho assim, aparentemente muito nervoso, né, fazendo passes muito precipitados. Os wide receivers não funcionaram muito bem, o jogo corrido também não. Defensivamente o time também não foi bem contra o jogo aéreo do Rhinos, né? No começo até jogou bem, mas muito mais por erros individuais do Rhinos do que por mérito próprio do Vikings. A gente tem que ser sincero nisso, né? E vai enfrentar um Dragons que veio com um ataque avassalador, com o Renato conduzindo ali bem, né, as jogadas, seja escolhendo as corridas com o Tortorello ou com o Marvin, passando pro Klaus, pro Lisandro, pro René e pro Heron. Tem os retornos do Heron também que a gente tem que ficar de olho. A defesa jogou muito bem, deu pouco espaço pro Elias Gobb conseguir correr, apesar que ele ainda conseguiu bons avanços, mas quando o quarterback corre é sempre um problema. Tem que ficar de olho na secundária. A secundária ainda deu muito mole para o Indians, só não sofreu mais touchdowns porque os receivers do Indians estavam dropando tudo. Então tem que ficar de olho porque o Hamel é um jogador que busca passes em profundidade se os receivers conseguirem as rotas, né? Então eu espero uma vitória tranquila do Dragons, que é para mim sim um dos favoritos, um dos times que vem crescendo jogo a jogo desde lá do começo da SPFL do ano passado, e isso é visível. E vamos ver se o Vikings consegue mostrar alguma evolução para continuar bem na SPFL. Continuando em São Paulo, ainda às 10 horas, só que pela SPFL Série Ouro, teremos Sorocaba Vipers e Rhinos Academy. O Academy ano passado estava na Série Prata, né? Subiu, foi o vice-campeão, perdendo para o Cruzeiro Guardians. E é um time que o Rhinos utiliza realmente para dar rodagem para os seus jogadores. E como eu falei lá do Recife Mariners, o que menos importa, pelo menos na minha visão, é saber se o time vai ser o campeão ou não, mas sim de testar, dar rodagem, ver quais jogadores poderão ser utilizados no time no segundo semestre, e isso aconteceu ano passado. Né, no Brasileirão, o Rhinos conseguiu reforçar o time com jogadores que vieram bem do Academy. O Aires é um desses nomes e eu fiquei realmente bastante impressionado de saber que ele vai continuar ainda jogando pela Academy. E tem o Stan, que foi o quarterback ao longo do ano passado, o reserva do Catulo, né? Sempre quando o time abria uma larga vantagem, o Stan entrava e fazia boas apresentações. É um QB muito forte, muito grande, físico, passa muito bem, corre bem também. Então é uma arma que vai ser interessante ver no Academy. E também como que o Rhinos, né, que como o Ornella sempre fala, esse time é um Ctrl-C, Ctrl-V do time principal. Então vai ser bastante interessante pro Vipers enfrentar esse time, porque o Vipers é um dos favoritos para mim. É um time que no Brasileirão D2 já jogou bem, mostrou uma evolução, conseguiu trazer alguns jogadores como o Nescau, por exemplo, que estava no Storm, é um jogador já bastante rodado. Trouxe o Fábio Yaegashi, que é um bom wide receiver, que estava no Cruzeiro Guardians. Trouxe também o JP, né, um dos bons running backs que vieram ali do Celta Guardians. E também o Gustavo, que também era QB do Guardians e agora está no Sorocaba. É um projeto que está se reforçando, conseguiu lei de incentivo agora, promete para os próximos anos aí uma evolução ainda maior. É um celeiro também dentro de São Paulo. E para mim é o favorito nessa partida, mesmo que o Stan esteja lá no time, eu acho que o Vipers tem uma vantagem, porque é um time que está buscando também ter ali o entrosamento para o segundo semestre. Eu acho que é favorito por pouco, né? Vamos ver, eu não sei muito bem como que vem esse Academy, então por isso que eu coloco o Vipers como favorito, e vai ser um jogo legal depois de analisar no compacto. A última partida da SPFL às 10 horas vai ser entre Guarás FA e Ponte Preta Gorilas, né? A partida é válida pela SPFL Série Prata, que, né, é a terceira divisão da competição paulista. E aqui o favorito para mim é bem claro, né? Os dois times se enfrentaram pelo Spring Cup ano passado, no finalzinho do ano. O Guarás venceu por 50-6, se eu não me engano. Foi uma boa partida do time. O time tem uma estrutura legal, né? Tá conseguindo manter o seu elenco, por ser até mesmo uma cidade um pouco mais afastada de outros times, né, maiores, então consegue manter ali a sua base.
e tem um elenco que para mim peca só nas faltas, né? Assim, só não, lógico, né? Tem outros fatores também, mas eu acho que as faltas são o grande algoz desse time. É um time que tem um jogo corrido bem estabelecido, tem um quarterback também que passa muito bem, bons wide receivers, tem ali algumas falhas em special teams, mas é o favorito absoluto. A Ponte Preta Gorilas, apesar de vir ali de uma região que é um celeiro muito grande de futebol americano, que é Campinas, ainda está se reestruturando, né? Nem longe de ser aquela Ponte Preta de 2017, 2018, quando tinha o KC, né? Quando era uma potência ali na Liga Nacional, mas está com jogadores muito jovens, está com um elenco que está se reestruturando, mas ainda assim o favorito para mim é o Guarás. É um time que tem investido, um time que faz estatísticas, me manda também, os caras se esforçam pra caramba, e eu vou ficar de olho para ver se esse time consegue melhorar. Jogou bem contra o Leme na própria Spring Cup, né, que aconteceu agora no começo de fevereiro. É um time que está treinando há mais tempo, então é o favorito para esse jogo. No último jogo das 10 horas de domingo, teremos lá no Campeonato Paranaense o Cascavel Olímpias contra o Paraná Clube Guardiansens, que estreia na temporada e estreia com muita expectativa. O Cascavel a gente já viu, né, contra o Londrina Bristolbacks. É um time que precisa ajustar bastante, acho que a parte técnica, né, é um time que tem muito potencial, como eu falei, né, no último vídeo, mas que ainda peca bastante, né, ofensivamente e defensivamente, e acaba dando oportunidades para os adversários. Mas é um time que vai jogar em casa, tem uma torcida que é presente, né, ali na cidade de Cascavel. E vai ser uma estreia interessante contra um time que está começando um novo capítulo na sua história, né? Agora, o Paraná Clube Guardian Saints, né, teve uma temporada de 2022 muito boa, chegou na final da D2, perdeu para o Juiz de Fora Imperadores no detalhe, se reforçou para 2023, né, trouxe 16 novos jogadores, entre eles ali destaque para o Luan Tuleski, que estava no Brawl Spiders e está cotado para jogar como QB no time. O Fernando Lattic, o do William dos Santos, né, o wide receiver, que eu me impressionei e não ver ele relacionado no press kit que o time mandou essa semana. Inclusive, eu vou deixar aqui um pouquinho do press kit deles aqui, que é uma coisa que eu assim, torço para que times do FABR façam com frequência, com material lindo. E é um time que tem um bom corpo de recebedores, bons running backs, está investindo muito em comissão técnica, né? Vem com uma comissão técnica completa, investindo bastante nessa infraestrutura. Para mim é o favorito, né? É o time que vem na evolução aqui, eu acho que mais certinho. Tem que olhar também as faltas, né? As faltas, assim como eu falei do Cascavel, é um ponto fraco do time, tem que olhar essa parte técnica. Eu quero ver como que esse time evoluiu. Tem uma defesa muito boa também, né? Principalmente ali com destaque por Brian Gobert, que eu acho que é o grande nome dessa defesa, e espero uma vitória deles. É um jogo que é interessante, de um time que tem que mostrar uma evolução nas 2 últimas semanas e de um time que se renovou, trouxe muitos nomes, quarterbacks novos, e que tem assim muita expectativa na temporada. Vamos ver o que que esse novo Guardian Saints tem a nos oferecer. Voltando para a SPFL, agora lá para a Série Prata, vamos ter a estreia do São Paulo Storm contra o Tatuapé. Voltando para a SPFL, lá para a Série Ouro, vamos ter a estreia do São Paulo Storm contra o Tatuapé Monsters. E é uma partida interessante de ver como o Tatuapé Monsters vai jogar sem o Noé Carneiro, né, que foi pro Avengers. O jogador ano passado foi responsável por 64% dos pontos do time, né? Então foi o grande playmaker embora. O que sobra desse time, né? O que a gente consegue aproveitar? Quem que vai substituir o Noé? Eu acho difícil ter alguém que consiga substituir ele assim de imediato, mas é um time que ainda tem boas peças, né? Muitos jogadores saíram do final da temporada para cá. Vamos ver como é que vem esse Tatuapé Monsters. O Storm se reforçou muito, continua o seu processo de reconstrução, não só de elenco, mas também de marca, né? Vem com um uniforme diferente, que muitas pessoas não gostam. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu achei até um uniforme interessante.
É um time que se reforçou muito com a debandada do Celta Guardians. Muitos jogadores foram para lá, bons nomes foram para lá. Então eu espero uma evolução do São Paulo Storm. Favoritismo do Storm também, né? Porque se reforçou bem. Eu acho que é um time que está se reestruturando muito bem, aos poucos, passos curtos, sem queimar etapas. Isso que é o importante, isso que é o válido. Então, o favoritismo do Storm por essa reestruturação, por esses reforços que vieram, né? Acho que sim, o Storm é o favorito nesse jogo. Finalizando a rodada da SPFL, teremos na Série Diamante o duelo mais interessante do fim de semana, que será entre Guarulhos Rhinos, que faz a sua segunda partida na temporada, e a estreia do Six Spartans na temporada de 2023. Bom, eu continuo falando a mesma coisa que eu citei no vídeo de análise do jogo do Rhinos contra o Vikings. O time precisa ser mais consistente. É um time que a gente conhece muito bem o potencial, mas precisa errar menos. Principalmente no quesito das faltas, né? Ainda é um time muito punido por faltas e também tivemos alguns turnovers bobos, né, contra o Vikings e sofreu desnecessariamente contra um time que visivelmente era mais fraco. Quando conseguiu se acertar, deslanchou, o jogo aéreo funcionou muito bem, o jogo corrido entrou menos, mas ainda assim funcionou, né, quando deveria entrar bem, mas precisa performar melhor, porque os adversários que ele vai enfrentar lá no segundo semestre já começaram o ano num ritmo muito melhor do que o Rhinos. Principalmente Croco, Vibes e Dragon são times que ele vai enfrentar no Brasileirão, então tem que ficar de olho, tem que performar bem. E o interessante dessa partida é que não vai jogar contra um time bobo, contra um time fraco, contra um time que não tem experiência, né? O Six Spartans é um time que defensivamente, ano passado, performou até bem, né? Era o melhor do time era a sua defesa, teve algumas baixas, mas também teve alguns reforços chegando, né? Principalmente o Bruno Brisante e o Xuxa são os dois nomes ali de destaque. E tem o Sheik também, que pode ser utilizado como running back, né? Jogou muito bem como running back e linebacker no São José Jets no ano passado. E no ataque se reforçou muito, mas muito bem. Começando pela OL, né, o coração do time, trouxe o Diego Taylor, né, o gordo, que ficou lá no 20º lugar do meu top 100 no ano passado, um dos melhores OLs da história do país, estava no Spectros em 2022. Retornou também com o Vitor Hugo Mega, que jogou a SPFL ano passado, foi para o Flamengo no Brasileirão e retorna para repetir a boa dupla que formou com o Ramon Martiri, ou Mamão, lendário quarterback do FABR, que estava no Flamengo Imperadores e chega no Spartans, para quem sabe aí no seu último ano, que eu não confio, porque todo ano ele fala que vai se aposentar. E foram baitas reforços, tiveram outros reforços que o time também trouxe, um time que está se reestruturando, está com um projeto novo, apresentou um projeto agora com a Six, né, com o grupo Six, por isso que agora se chama Six Spartans, mas é um time que vai ser interessante ver estreando contra o Rhinos e o Rhinos jogando contra eles para mostrar que tem algum tipo de evolução com relação à rodada passada. Pelo Campeonato Gaúcho, às 14h30, teremos o duelo entre Santa Maria Soldiers e Gravataí Spartans. E acho que é um dos duelos mais óbvios desse fim de semana. O Gravataí é um time mais jovem, com menos investimento, com um roster ainda em desenvolvimento, não teve um segundo semestre muito bom na Copa RS, né? Perdeu as 2 partidas, não chegou à fase final da competição e vai pegar o franco favorito, né? O atual campeão, o melhor time do estado há muito tempo e um time que investiu muito em comissão técnica para desenvolver as boas peças, os ótimos talentos que tem lá no time e que a nível nacional não conseguiu mostrar todo o seu potencial quando foi necessário, né? E aí eu digo contra o T-Rex. E, assim, é um time que tem um quarterback já muito experiente, muito bom, tem um ótimo corpo de recebedores, ótimos running backs, uma ótima DL, secundária, bons linebackers. Vai ser um jogo em que o Gravataí, eu acho que tem que tentar imprimir o seu ritmo, forçar
poucas faltas, porque já é difícil você enfrentar os Soldiers, né? E se você faz muitas faltas, a coisa fica ainda pior. Tentar não fazer milagres, né? Como o Ornelas fala nos vídeos dele, tentar não dar uma de herói, principalmente no quarterback, porque a secundária do outro lado é muito capacitada. E tentar imprimir o seu jogo, tentar fazer o seu melhor, porque os Soldiers, na minha visão, tá usando muito o Gaúcho para desenvolver o plano de jogo da sua nova CT, para chegar lá no segundo semestre muito melhor do que chegou no ano passado. Para finalizar esse longo vídeo e esse longo fim de semana, teremos lá pelo Campeonato Gaúcho Erechim Coroados e Porto Alegre Pumpkins, e esse pode ser um jogo interessante. O Erechim Coroados não é um time ruim, é um time que tem boas peças. Perdeu ali o seu principal nome, ofensivamente falando, que é o Luiz Henrique Silva, que foi para o T-Rex, né, um bom wide receiver, era kicker do time também, fez mais de 50% dos pontos na temporada passada, mas ainda assim é um time mais organizado do que, por exemplo, o Gravataí Spartans, né? Chegou na final da Copa RS, enfrentou muito bem o União, assim, recheado de americanos, né? Tinha lá 3 americanos e 2 mexicanos, e ainda assim conseguiu fazer um jogo apertado, terminou 28-14 para o União. E eu acho que pode ser um bom jogo. Time tem que cuidar das faltas, é um time que comete muitas faltas, ao longo da temporada passada inteira foi assim. E se cuidar disso, eu acho que pode dar um certo trabalho para o Pumpkins, que vem na sua reconstrução, estreou bem no Campeonato Gaúcho, né? Venceu muito bem, o Pietro jogou bem, os wide receivers performaram bem, a defesa teve uma ótima atuação, é o favorito dessa partida, mas eu acho que pode sim ser um bom jogo, porque o Coroados não é um time, é um time mais jovem, sim, mas não é um time bobo, é um time até bem organizado quando a gente compara com os outros do Rio Grande do Sul, mas ainda assim o Pumpkins, pelos talentos que tem, acho que até mesmo pela comissão técnica que tem, é a favorita para esse jogo. Ufa, terminei. Esse vídeo foi longo, demorou para ser gravado. Eu comecei a gravar na terça, fiz algumas coisas na quarta e finalizei na sexta, né? Agora de manhãzinha, agora antes de começar o expediente aqui no trabalho, consegui finalizar com os últimos jogos. Espero que tenham gostado, ele ficou bem longo, vai ficar com quase 28 minutos. Se inscrevam no canal, tá dando muito trabalho correr atrás de todas essas informações. Curtam esse vídeo também, que é um sinal de que vocês gostaram do conteúdo que assistiram. Comentem também, né? Tudo isso ajuda o canal a ganhar mais notoriedade, a cada dia ter mais pessoas chegando aqui, conhecendo o FABR, conhecendo o nosso trabalho. E espero ver vocês na semana que vem, falando de alguns jogos. Eu espero conseguir falar de todos na semana que vem, que são muitos jogos. E vejo vocês lá. Tchau, tchau.